E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Iau e Yausha e os Mandamentos. Hoje vamos observar as cartas, o livro dos Evangelhos, o livro dos Evangelhos de Matitial 23, Mateus. E esse livro tem muito a nos dizer, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, que eu costumo dizer que é a aliança restaurada por Yausha. Yausha restaurou a Santa Aliança de seu pai, aquela do Sinai, onde o seu pai, Iau, o nosso Baba, ele enviou os mandamentos, estatutos e juízos que hoje te ordeno para o seu povo Israel. Mas o seu povo era de dura cerviz e teve que fazer as leis jurídicas para que fosse respeitada a lei imutável, a aliança perpétua. E também fez as leis de cerimônia para que seu povo obedecesse e houvesse expiação daquela transgressão sobre a lei imutável. E aqui, vemos em Matitial, Yausha, o ungido, exortando aos seus irmãos fariseus, os seus irmãos patriotas, que eu quero dizer, aqueles que anunciavam a Torá antiga, mas não viviam com falsidade, totalmente contrária àquela aliança imutável. Quer dizer, seguiam para cumprir a lei jurídica. E aqui está provado em Matitial 23, o discurso do ungido, o nosso primogênito Yausha, exortando os fariseus, os parushim, para obedecer a Torá, e exortando o povo para até ouvir os parushim e seguir, mas não fazer as obras que eles faziam, porque as suas obras eram contrárias à Torá, à vontade do Abba, onde ele veio anunciar esse evangelho. Yausha, o ungido, veio anunciar a Torá de seu pai. Ele veio cumprir e dar o exemplo aos seus irmãos de Alda, que, como deveria ser seguido e cumprido aquela lei, aqueles mandamentos, os ditos que hoje eu te ordeno. Então vamos meditar, vamos observar sobre o livro do Evangelho de Mateus, Matitial 23. Então falou Yausha às multidões e aos seus discípulos. Discípulos quer dizer imitadores. Discípulos quer dizer aquele que o segue. Dizendo, na cadeira de Moshe se assentam os mestres da Torá e parushim. O que ele quer dizer? Que Moshe é igual aos mestres da Torá? Não. Que os mestres da Torá estudaram, as leis de Moshe, as leis jurídicas que Moshe obedeceu e cumpriu. Então, a consciência dos parushim vão bater no martelo de Moshe. Vocês estão entendendo o raciocínio? Por conseguinte, tudo que vos disserem que obedeçam, isso fazei e guardai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Então a pregação, o anúncio dos mestres da Torá e parushim eram corretos, mas eles viviam em falsidade. É como acontece nas religiões de hoje, que eles pregam, anunciam e vivem em falsidade, que é uma das transgressões
de Shemot 20, né? Que não falarás o nome de Yahweh em falsidade. É o que mais acontece. Falam o nome do Altíssimo, mas vivem em falsidade com seu próximo e até com o próprio Altíssimo, né? Pois eram fartos, pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, porém eles nem com seu dedo querem movê-los. Quer dizer, é a lei jurídica, né? Eles colocavam os fardos pesados para as pessoas cumprir os mandamentos, as leis, os preceitos, através de punições, né, de flagelos, mas nem mesmo eles conseguiam seguir a lei imutável que eles fingiam seguir, mas do Eterno nada pode estar em oculto. E todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e aumentam as franjas do manto. E amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas casas de orações. E as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Machia, mestre, mestre. Quer dizer, eles gostam de ser vistos, né? Vão ter uma aparência que é, mas não é. É o sepulcro caiado, né? Vocês, porém, não vos chameis mestre, porque só um é o seu mestre, o Machia ungido. E todos vocês são irmãos, somos iguais perante a Yahweh, ao Abba. Então, mestre significa instrutor. É aquele que nos instrui e nos guia para o caminho. E só um é o mestre. É Yahshua ungido, o nosso primogênito, e que se fez também igual a nós, né? Quer dizer, Yahshua veio anunciar o evangelho de seu Pai, obedecer mandamentos, estatutos e juízos que eu hoje te ordeno. E você acha que Yahshua morreu para você ser salvo? Não. Yahshua não morreu para você ser salvo. Yahshua morreu para ser calada a sua voz. A sua voz, os homens achavam que iam calar ele morrendo. Mas esqueceram que Yahshua veio e enviou o Ruach Kadosh aos homens, e esse Ruach Kadosh, que é a palavra, ficou forte, ficou mais fortalecido e anunciou o Evangelho. No princípio, o Evangelho verdadeiro, e conforme o tempo foram sido distorcidos por causa da vaidade e da soberba do homem. Então vamos continuar, meus irmãos, aqui meditando, né, e observando que Yahshua não morreu para você salvo. Ele morreu para a sua voz ser calada, né? Porque ele veio anunciar os mandamentos de seu Pai, obedeceu e cumpriu. Essa é a mensagem da salvação. A salvação era para que o homem cumprisse e cumpra a aliança perpétua do Abba. Isso foi feito pelos santos profetas para o povo de Israel quando foram cativos para a Babilônia, e hoje está sendo feito através do Ruach Kadosh. Mandamentos, estatutos e juízos. Tanto é que os poderosos, né, que entre aspas, se acham poderosos, acham que pode modificar as leis para a destruição dos homens. As leis, né, que são fora da natureza do Altíssimo, vai fazer o homem ser destruído. Mas o poderoso, com a sua forte mão, está segurando o mar, né, para que o seu povo passe e seja salvo. Vocês, porém, não vos chameis mestre,
porque um só é seu mestre, o ungido, e todos vocês são irmãos. Então ninguém é. O Ruach Kadosh, o ungido, diz que ninguém é maior que ninguém, que não há hierarquia, que não há um que domine o outro. Todos somos iguais diante do ungido, o Mashiach, o mestre Yahusha. E a ninguém sobre a terra chamei seu Abba, porque um só é seu Abba, o qual está no Shamaim, é Yah. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo culto, toda adoração é o Abba, o nosso Pai, aquele que fez o céu e a terra, que criou tudo, que formou todas as coisas e está na expansão de todo o universo. Qual a função do ungido Yahusha? Devemos seguir o seu exemplo pela obediência e pelas boas obras. Essa é a função de Yahusha e é isso que nos levará até o Abba. Nem vos chameis mestres, porque um só é seu Mashiach, o ungido. Mas o maior no meio de vocês será seu servo. Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vocês, mestres da Torá e Baruchim, falsos, porque fechai aos homens o reino do Shamaim, uma vez que nem vocês entram, nem deixam entrar aos que estão entrando. Quer dizer, eles anunciavam, mas colocavam fardo pesado. Hoje, esses mandamentos, estatutos e juízos que hoje eu te ordeno é pelo Ruach Kadosh, é pela imersão, é pela sua vontade de querer mudar e querer seguir o ungido, o nosso irmão primogênito. Seguindo ele, vamos chegar até o reino do Shamaim e ele nos levará até o Abba, até o reino do Mashiach, que significa o Shabat. O reino do Mashiach é o reino do Shabat, é a terra prometida, é a terra do descanso, é a terra que ele nos prometeu. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. 6 dias tu trabalharás, mas no Shabat você vai desfrutar daquilo que você trabalhou, pela força e a grandeza do Altíssimo. Então, o Shabat também tem esta representação. É você desfrutar das bênçãos, das grandezas do teu trabalho que Yah, o Altíssimo, te deu por recompensa. E também o Shabat representa o reino do Mashiach, o reino dos céus e a terra prometida. Mandamentos, estatutos e juízos, hoje eu te ordeno, ó Israel, ó povo de Israel, ó povo de Yah, ó Yah diz. O segredo então, meus irmãos, é Shemot 20, os 10 mandamentos, também conhecido como os 10 títulos. Vamos continuar lendo. Ai de vocês, mestres da Torá e Baruchim falsos, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de feito, o tornais 2 vezes mais filhos do lugar dos mortos do que vocês. Ai de vocês, que és cegos, que dizeis, quem jurar pelo templo, isso é nada, mas quem jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. O que muitos hoje têm anunciado, né? O evangelho materialista, né? O evangelho material. Porém, o evangelho de Yahusha ungido é do Ruach Kadosh. Por isso que João Batista disse: a minha imersão é por água, mas vem um, maior do que eu, que irá imergi-los no Ruach Kadosh e no fogo. Touros e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que consagra o ouro? E quem jurar pelo altar, isso é nada. Mas quem jurar pela oferenda que está sobre o altar, esse é devedor.
tolos e cegos! Pois qual é maior, a oferenda ou o altar que consagra a oferenda? Por conseguinte, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele mora. Aqui se refere ao templo, e o templo é o teu corpo. O teu corpo é o templo do Ruach Kadosh. E quem jurar pelos Chamaim, jura pelo trono de Ial, e por aquele que nele está assentado. Aqui, Ialcha ungido está falando sobre uma das partes, de Shemot 20, da aliança imutável. Não falarás, não jurarás o nome do teu Altíssimo em vão, em falsidade. Então aqui podemos observar, que ele está anunciando para os mestres da Torá, os que liam, os que eram entendidos, os teólogos da época, que não podes falar e jurar pelo nome do Altíssimo em vão, onde ali estavam preocupados com a matéria, com o templo material, com as coisas terrestres. Ai de vocês, mestres da Torá e parushim falsos, porque tais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tem omitido o que há de mais importante na Torá. Quer dizer, ele aqui defende a Torá. Aqui ele está defendendo a aliança imutável do seu pai, o Abba. Aqui ele está defendendo a Torá, mandamentos, estatutos e juízos. Hoje eu te ordeno. Aleluia. Aleluia. O juízo, a clemência e a emuná. Estas coisas devieis fazer, sem omitir aquelas. Então, o juízo, a clemência e a emuná. Aleluia. Então aqui você observa o anúncio do ungido de Yahusha, que ele estava falando da aliança imutável do seu pai. Mandamentos, estatutos e juízos, hoje eu te ordeno do Ruach Kadosh. A aliança espiritual. Guias cegos, que coais o mosquito e engoles um camelo. Ai de vocês, mestres da Torá e barushim, falsos! Porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de extorsão e intemperância. Então podemos entender que Yahusha não é contra a Torá de seu Abba, e nem mudou ela, nem fez uma nova Torá, uma nova aliança. Aqui está restaurando dos falsos a Torá. Aqui está trazendo a Torá para ser imergida no Ruach Kadosh, sem a necessidade das leis jurídicas e das leis de cerimônia, porque ele é o próprio sacrifício perpétuo, Ele é o sacrifício perpétuo, aquele sacrifício justo e verdadeiro que ficou na memória de todos, para lembrar que um justo morreu por causa da transgressão do seu povo, da transgressão dos desobedientes, porque quiseram o calar. Porque a salvação, ele anunciou para o seu povo que é a vontade de seu Abba. Mandamentos, estatutos e juízos, hoje eu te ordeno, ó Israel, povo de Ial e Aldins. Vamos continuar. Baruch cego. Limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior deles também fique limpo. Ai de vocês, mestres da Torá e baruchim falsos, porque são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos, de toda imundícia.
Assim também vocês, exteriormente, parecem justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e vivem sem Torá. Aqui está a chave, né? Para aqueles que dizem que acabou a Torá, que a Torá envelheceu, que a Torá está caduca, né? Aqui ele tá, o ungido, Yahshua, está defendendo a Torá e defendendo os justos que vivem pela Torá. Está denunciando os hipócritas, né, que falam da Torá, mas vivem uma vida totalmente contrária à Torá, aos mandamentos, aos preceitos, estatutos e juízos do Abba. Ele veio defender a palavra do Abba, Yahshua Mashiach, e todos que são imergidos pelo Ruach Kadosh vai defender essa Torá pelo Ruach do ungido Yahshua. Ai de vocês, mestres da Torá e Parushim, falsos, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizei, se tivéssemos vivido nos dias de nossos abas, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Oh, aleluia! Quer dizer, eles eram fingidos, né? Odiavam os justos, santos profetas e ainda colocavam homenagem aos profetas que fizeram a história de Israel, do seu povo. Da mesma forma, é hoje, né? Os fingidos falam de Yahshua, né? Do Mashiach, e são fingidos. Suas obras são perversas, são falsas, são imundas, são hipócritas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos de que são filhos daqueles que mataram os profetas, os justos. Yahshua defende os seus profetas, defende Moshe, defende Irmial, defende Ishaial e os outros profetas que viveram em sinceridade com o Abba. Enchei vós a medida de seus abas, serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do lugar dos mortos? Por conseguinte, eu vos envio profetas, sábios e mestres da Torá. A uns deles matareis e pregareis no madeiro, e a outros açoitareis nas suas casas de orações e perseguireis de cidade em cidade. O que ele quis dizer? Que o Eterno, Yahweh, o Altíssimo, envia o justo, envia aqueles sinceros que falam da Torá, e os falsos, né, os falsos que falam da Torá, os falsos profetas, eles querem expulsar das sinagogas, matá-lo, calar sua voz. A finalidade dos falsos é calar a voz do verdadeiro, daquele que é. Porque se a verdade for espalhada, aí sim, há salvação. E Ruach Kadosh hoje nos dá o espírito do Mashiach, o espírito da verdade, o espírito da resistência, o espírito da força. Essa é a imersão do Ruach, do ungido, o Mashiach, Yahshua, ou, como você preferir, Yahshua. Para que sobre vocês caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo, Helfel, até o sangue de Zacarial, filho de Iauada, que mataste entre o templo e o altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deveras digo para vocês que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Yahshalam, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. A sua casa vos ficará deserta, pois eu vos declaro que, de agora em diante, não me vereis até que digais: bendito aquele que vem em nome de Yahweh, o Altíssimo, o Abba vivo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas,
que Matitial 23 fique com meditação, fique como observância do ungido Yahshua, né? Na sua imersão do Ruach Kadosh, o que ele realmente quer transmitir na sua instrução, na sua mensagem. A sua mensagem é verdadeira, é limpa, pura e eficaz. E se você gostou desse vídeo, né? Se você gostou, né? Dá um like e se inscreva no canal. Eu vou postar mais vídeos sobre a palavra do Altíssimo. E esse vídeo foi para mostrar que Yahshua não morreu para você ser salvo. Ele foi morto para ser calada a sua voz. Mas nem a morte conseguiu vencer a voz de Yahshua ungido. Veio o Ruach Kadosh, porque ele mesmo disse que não nos deixaria órfão. E o evangelho da verdade está sendo anunciado, embora muitos e muitos anos tenha sido distorcido no engano e na mentira dos idólatras, da idolatria, querendo fazer de Yahshua um ídolo para ser adorado. Mas Yahshua, nosso irmão, o nosso primogênito, que veio nos mostrar e nos guiar até o Abba, até ao Shabat, até a terra prometida, que também o Shabat representa a terra do descanso, para desfrutar da grande luta, do grande trabalho que Yahshua teve na terra para dar essa terra. É o Shabat. A terra representa o Shabat. O Shabat representa expiação, restauração, consagração e também o descanso. O dia que Yahshua nos arrebatará dessa terra, do seu arduoso trabalho, para nos levar à terra do descanso, a terra prometida, o reino do Shamaim. Do trabalho de tua mão comerás, feliz será e tudo te irá bem. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço e tchau.